Muito bom. Galera, vai clicando no aviãozinho aí, compartilha aí com pelo menos mais uma ou duas pessoas para ajudar essa mensagem a expandir. Vocês vão ver que o conteúdo de hoje vai ser aí um conteúdo muito rico, realmente. Vocês vão talvez se surpreender, né, com algumas surpresas que a gente trouxe para essa live de hoje. Carol, seja bem-vinda. André, seja muito bem-vindo. Esse é um tema, né, que tem muita gente que acaba falando isso. Uma vez a minha afilhada mais velha falou assim pra mim um dia. Eu falei pra ela que eu ia dar um livro pra ela e ela falou assim, daí eu falei assim, o que tu que se tu quiser livro, toda vez que tu quiser livro, eu te dou, não tem problema. Escolhe o livro que tu quer, eu te dou, porque eu acredito que o livro é um dos presentes, é um dos melhores presentes do mundo. E aí eu falei para ela assim, ó, comprei o livro que tu me pediu. E aí ela falou assim, legal, quando é que chega? Aí eu falei pra ela assim, chega em uma semana. E aí ela tinha, acho que tinha 10, 11 anos na época, não. Ela pegou e falou assim pra mim, não, uma semana eu vou morrer de ansiedade. Ela devia ter uns 11 anos, ó, se eu não me engano. E eu olhei pra ela assim, olhei não porque tava pelo telefone. Vai morrer de quê? Ela falou, de ansiedade. E imediatamente eu perguntei pra ela, tá, mas o que é ansiedade? E ela não sabia me responder. Ela me respondeu assim, é quando a gente fica nervosa com algumas coisas. E aí eu fiquei, aquilo me fez pensar, fez refletir muito, porque eu pensei assim, tem muita gente que tem sintomas de ansiedade e não sabe, e tem muita gente que nem sabe o que é ansiedade e tá se classificando como se tivesse ansiedade. De tanto que as pessoas falam, de tanto que já é usado isso através da nossa linguagem, muitas vezes a gente vive com isso permeando a nossa vida, né? E esse momento que nós estamos vivendo, das pessoas estarem em casa, eu acredito que que isso cresceu muito, né? E a ansiedade é algo que vai te travar, é algo que vai te limitar se você não cuidar disso. Por isso que o tema da live de hoje é aprendendo a vencer a ansiedade. Esse convidado de hoje aqui é um convidado muito especial. Peraí, deixa eu dar uma virada aqui para ver se melhora um pouquinho a luz. Aí, é um convidado muito especial, é um grande amigão meu, um cara que ele fez a formação comigo há um tempo atrás, ele vai falar um pouco da história dele. Depois que a gente se conheceu, a gente fez uma amizade, mesmo longe, né? Eu tenho uma amizade muito forte com alguns alunos, vários alunos estão aqui também. Seja bem-vinda, Elaine, Dirce, Cássia, estava no workshop com a gente, conosco ontem. A mamãe tá aí também na live, te amo, mamãe. Bora vencer a ansiedade, Lorena. Sejam muito bem-vindos, galera. Tiago, Maria, Amélia, sejam todos muito bem-vindos. A Pri tá presente aí, meu amor. Estamos enfrentando a ansiedade juntos, né? Aprendendo muito. Então eu acredito, gente, que a ansiedade ela pode nos ensinar muita coisa. Porque quando o ser humano, ele cria os próprios problemas, né? Mas ele também consegue resolver os próprios problemas. Então eu acredito que quando nós conseguimos realmente encarar aquilo que está acontecendo de frente, nós realmente conseguimos encontrar recursos para solucionar aquilo. Como Augusto Cury, ou pelo menos eu ouvi o Augusto Cury falando muito isso, Augusto Cury falava assim, problema definido, 50% resolvido, né? Então, quando eu tomo consciência, eu consigo criar estratégias para solucionar aquilo. E é isso que a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês hoje. Eu digo tentar porque a gente não está aqui para te ensinar. Nós estamos aqui para compartilhar. Se você aprendeu alguma coisa, maravilhoso, cumprimos a nossa missão. Só que aprender uma decisão de cada um. Então eu tenho certeza que vocês vão aprender muito na live de hoje. Eu tô muito feliz com esse convidado que a gente vai trazer. Ele já está aqui, deixa eu ver se ele já me chamou aqui. Júnior, manda uma mensagem aí. E o nome dele, né? Que nome lindo, hein? Júnior. O nome, então, é mais bonito ainda. Galera, Bruno Ribeiro de Maringá. Ô, meu irmão, tamo junto, tô te acompanhando. Vi um videozinho teu esses dias, hein? Tá bombando nos vídeos. Gostei, irmão. Isso aí, muito bom. Pedro, aí, tá aí. Irmão, me chama ali. Pera aí que eu vou te chamar aqui. Vou chamar ele lá. Então, nosso convidado tá entrando. Clica no aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho aqui e compartilha com pelo menos mais uma ou duas pessoas. Tamo junto, irmão. Pedro, seja muito bem-vindo também. Pedrão. E aí, Pedrão?
Vocês estão aí só em vacaria, né? Fugiram, estão só em vacaria. Vi a foto de caçador de vocês hoje. Tava bonita aquela foto. Leonel, seja bem-vindo. Vou chamar o nosso convidado aqui então. Peraí, tá aqui. Vou precisar aqui, peraí. Aí, papel e caneta na mão. Aê, aê! Gente, chegou nosso convidado. Que isso, chegou nosso convidado. Agora sim, hein? Agora, olha, como eu tenho um pouco de... Fico um pouco ansioso com a morte, eu acho que eu já vou passar a palavra direto para ele. Então, tá contigo a palavra aí, meu irmão. Há cerca de 40 dias atrás, você pensava rotineiramente, cotidianamente, todos os dias, enfim, de que você queria ficar ao lado de seus familiares, de que você queria ficar ao lado de seus filhos, das pessoas que você dizia que mais amava na vida. Mas, em questão de 24 horas, em questão de 48 horas, você se viu claustrofóbico, você se viu enclausurado mais uma vez pelas vertentes da vida que até hoje você não entendeu. E você queria saber o que estava acontecendo com você, porque o carro do ano que você sempre trocava já não adiantava mais nada, porque o salário que você tinha já não adiantava mais nada, por todas as suas riquezas que você possuía, de nada mais adiantava. E você começou freneticamente a se comparar com quaisquer outras pessoas que você jamais ousou um dia pensar na sua vida. Você jamais ousou um dia pensar na sua vida. E quando você viu esse ser mascarado, você riu mais uma vez, como você riu sempre da sua vida até hoje. Você riu, você não deu impacto a esse ser que está falando com você. Sabe por quê? Porque todos nós usamos máscaras na nossa vida. Qual é o seu posicionamento diante da sociedade? Qual é o seu posicionamento diante da vida? Qual é o seu posicionamento diante das pessoas que realmente fazem a diferença para você? Quantas crises ainda nós teremos que passar para dizer a você que você entenda que no momento em que todos nós usarmos a mesma máscara, a máscara da igualdade, a máscara que nos faz refletir que a nossa vida é um sopro, que toda a nossa trajetória, a nossa analogia, se nós estudarmos, se nós absorvermos tudo, a nossa vida não passa de um breve sopro. E que todos nós, através desse grande gesto que a humanidade hoje está presenciando, de usarmos máscaras, todos iguais. Não existe máscaras de R$100, não existe máscaras de R$500. Existe somente uma máscara. E essa máscara é feita para que você cuide de você e, acima de tudo, você cuide também dos outros. Algo até então inimaginável para as muitas pessoas, porque nós nos cuidávamos e agora temos que cuidar dos outros. Silvio Júnior, um dos grandes palestrantes, profissionais, treinadores do desenvolvimento humano. Gratidão, com muita humildade, gratidão a todos vocês que estão nessa live pelo convite, Júnior. Muito bom aí. Manda uma energia, umas palminhas aí, galera. Energia! Bom demais, bom demais, bom demais. Energia! Que incrível, cara, que incrível. Cara, tô aqui arrepiado, né? Assim, bom, fiquei até sem palavras nesse momento, mas irmão, quero só te dar as boas-vindas, te agradecer, porque só essa mensagem inicial, eu acredito que já é o suficiente para muita gente acordar para a vida. Porque é bem o que tu falou, né? A gente anda na vida, ao invés de assumir os nossos papéis, muitas vezes a gente já estava com essa máscara e nem percebia. Mas com tudo isso que está acontecendo, muitas máscaras caíram. E agora a gente está vendo quem é de verdade realmente. E como você falou, agora não é mais eu querendo usar uma máscara
para agradar o outro. Agora todos nós usando a mesma máscara para, de alguma forma, a gente aprender que, por melhor que você seja, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Então, irmão, te agradecer do fundo do meu coração e da minha alma pela tua disponibilidade em estar aqui. Tá? Ele vai se apresentar agora, eu não vou falar agora, eu não queria falar antes, mas o Júnior, ele é psicólogo, escritor, coach, é um cara que tem uma vivência, uma experiência de vida incrível, né? Trabalha com isso há muito tempo e, além de ser um palestrante surreal, vocês não fazem ideia, quem não segue ele ainda, segue ele lá. Sei, a galera, muita gente assiste a live depois, né, por causa do horário, mas, galera, ele tem um conteúdo absurdo para compartilhar com a gente, então eu espero que vocês aproveitem também o que ele tem para trazer para nós, mas, acima de tudo, Júnior, eu tenho certeza que o que mais você traz para a gente aqui é a tua humildade e a tua disponibilidade em servir, né? Que é isso que você faz, que é isso que nos conecta aqui, né? Essa vontade que nós temos de servir, de doar, sem ficar medindo esforços, né? Então, muito obrigado de coração por você estar aqui. E agora eu quero, né, passar a palavra para ti, para que tu se apresente, fala um pouquinho aí sobre quem você é, né? E o que tu vai trazer para contribuir com a gente nessa noite. Irmão, gratidão de coração, o palco é teu. E, galera... Silvio, mais uma vez, gratidão. Ô, Júnior, um minutinho só, que eu sei dessa vez eu vou lembrar. Quem tiver perguntas, coloca nessa caixinha aqui do pontinho de interrogação, porque eu vou ficar prestando atenção nele também. E aí coloca no pontinho, que daí, se der tempo no final, a gente responde. O que a gente não conseguir responder, a gente responde depois, mas a gente faz questão de responder, tá? Bora. Tamo de novo aí. Agora vai dar certo. Ó, eu tô chegando à conclusão aqui que não é internet, hein? Instagram tá bombando. Vamos de novo, que a gente não desiste. O Instagram cair não me derruba. Bora. Tamo junto. Mas não caímos por nada. Voltamos de novo, então aí, bora lá. Pois bem, Silvio, eu falava que nós, os homens sábios, portanto, nós temos 70 mil anos, segundo a história, no qual nós estudamos muito também através do comportamento humano. Gente, se nós analisarmos esses 70 mil anos, poxa vida, nós estamos juntos. Estou junto contigo, Silvio. Estou junto dessas pessoas que nos seguem diariamente, que fazem o nosso principal objetivo de nós mudarmos a vida, transformarmos a vida dessas pessoas. Gente, nós estamos juntos, vivendo talvez uma das maiores crises da humanidade. Essa densa crise, essa pandemia que se instaurou em todos os povos do planeta. Vamos lá. Ansiedade. Eu sou o psicólogo Júnior Quisté, eu sou escritor desse livro, Porque Sabemos o que Sabemos e Não Fazemos. Eu vendi já cerca de 5 mil livros desses, Porque Sabemos o que Sabemos e Não Fazemos. Eu já me apresentei para mais de 600 mil pessoas em todo o sul do Brasil, já em cerca de 400 cidades em todo. Bom, gente, eu sou psicólogo e há 15 anos eu faço treinamentos, eu realizo palestra para empresas e cidades, enfim, todo o sul do Brasil. Já falei para mais de 600 mil pessoas. E tudo que a gente vai falar aqui hoje, você vai sentir o porquê eu escrevi esse livro. Porque sabemos o que sabemos e não fazemos. Você viu que causou uma certa ansiedade em todos nós, quando nós entramos e saímos, mas como foi essa ansiedade para o Silvio Júnior, como foi essa ansiedade para mim? Porque cada um de nós interpretamos os nossos eventos, as nossas ações de uma forma. Júnior, mas por quê? Somos todos seres humanos, somos todos de uma mesma raça? Pois bem, mas a sua educação, a sua vida, seus ancestrais, filogeneticamente falando, lá de 20 mil anos atrás e 30 mil anos atrás, tem a ver com a sua genética, tem a ver com o seu comportamento. O seu pai, como é o seu pai, como foi o seu pai, a sua mãe com relação à sua educação, como foram a educação dos seus avós, dos pais dos seus pais, enfim, como foram todas essas
esses feedbacks que você recebeu da vida, como você se manteve diante de todas essas adversidades. É por isso que todos nós interpretamos a vida de uma maneira concisa, uma maneira só sua, uma maneira subjetiva. Gente, é algo muito primordial, algo muito fundamental. A nossa mente, ela não sabe diferenciar meramente do que é o real do imaginário. Poxa vida, Júnior, então quer dizer que, por isso, quando faço meditação, né, eu costumo ir muito além, eu costumo alcançar coisas que até mesmo eu não sentia, porque o meu organismo logo fabricou serotonina, logo fabricou a dopamina, substâncias do bem-estar. A meditação me propõe isso, por quê? Porque eu visualizei eu num estado agradável, este ser num estado agradável, logo a meditação me trouxe para isso. Puxa vida, eu criei substâncias legais. Agora, quando o nosso cérebro identifica também que há perigo, que nós temos que lutar ou fugir, mais uma vez, filogeneticamente falando, vamos falar lá do nosso cérebro reptiliano, gente. Nós temos três cérebros: o cérebro reptiliano, o neocórtex e também o cérebro límbico, que é o cérebro das nossas emoções. Mas o nosso cérebro reptiliano é esse que faz com que nós lutamos ou fugimos, que vem lá dos nossos ancestrais. Logo, nós somos acometidos quando temos uma ansiedade exacerbada, simplesmente por um alarme falso. Imagine que você trancou o seu carro, mas você se esqueceu de fechar os vidros do seu carro. Logo entrou uma borboletinha no seu carro, hein, Silvio? Entrou uma borboleta no seu carro e disparou o alarme. É assim que a nossa amígdala, que o nosso sistema límbico, ele recebe essas informações. Logo, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, eu tenho palpitações, tremores em todo o meu corpo, e eu faço desta pequena bola de neve uma bola de neve grande. Júnior, mas então como afastar esta ansiedade? Esta ansiedade que você sente, olha só, quantas vezes você ouviu que haveria, para o seu churrasco do final de semana, a carne de boi confinado? Sim, mas o que tem isso a ver com psicologia? E quando nós falamos em confinamento, o que nós recebemos desta palavra? Qual a sua interpretação para confinamento? Que você vai ficar enclausurado? Que você vai ficar o quê? Emprenhado? Que você não vai dar para se sair quando você bem entendia? Que você não consegue gerenciar, gerir as suas emoções? E isso é inteligência emocional. Porque eu logo penso, eu sinto e eu ajo. Lembre-se, eu sinto, logo existo. Então, o que você recebe de informação? Pois todas as informações que você está recebendo agora e como o seu corpo, o seu organismo está reagindo, diz tudo sobre a pessoa que você é, sobre a pessoa que você foi. Nós temos no Brasil hoje grandes líderes, milhares de seus, mas nós temos poucas pessoas que saibam gerir as emoções. Por isso que é tão importante o que você ouve diariamente aqui nessas lives proferidas pelo Silvio, pelos seus convidados. Por isso que nós estamos numa pandemia, não do vírus, gente, uma pandemia da saúde mental. Nós, como psicólogos, psiquiatras, estudiosos da mente humana, nós estamos super preocupados, porque toda vez, toda hora, eu recebo mensagem no meu direct, eu recebo mensagens no meu WhatsApp, no meu Telegram, enfim, de que as pessoas estão ficando meramente enlouquecidas, não sabem lidar com o quê? Com o seu emocional. Elas não sabem do que se passou, elas... Vamos tentar de novo, vamos lá. Tentar não, porque aqui a gente não tenta, aqui a gente consegue, né? Bora, vamos de novo. Seja bem-vindo, Hamilton. Seja bem-vindo, Rafael. Vamos de novo, com muita energia. Bora, vamos de novo. Não vamos desistir, nunca. Posso ficar aqui até meia-noite, eu vou entrar
das vezes, só se acabar a luz e a bateria do celular. Senão eu vou... Ó, voltou. Agora vai. Agora eu senti que vai. Troquei até o celular aqui, porque agora vai. Da internet. Estou mandando energia. Ô Silvio, eu estava... Que este confinamento, que todo mundo agora nos impregna, né, faz com que nós estejamos com essas máscaras, porque nós queremos viver, porque nós queremos imediatamente tirar as máscaras que transcendem esse ser que nós somos hoje, esse ser sapiente, sim, eu falava do Homo sapiens, descoberto, enfim, os antropólogos, os historiadores dizem há cerca de 70 mil anos atrás. Então, gente, a sua ansiedade fala muito mais de você do que você pode imaginar. A sua ansiedade fala de você, de quem foi você na sua infância, dos traumas, das fobias, dos medos nos quais você se deparou lá na infância. Os seus ancestrais que viveram, atenção, há 100, 200, 300, 500 anos atrás, têm um pouco de você. O nosso cérebro reptiliano, ele não existiria como ele existe, ele é, eu diria, até fundamental para todos nós. Então você imagina, se milhares e milhares de anos nós não podemos modificar as nossas narinas, os nossos ouvidos, apenas algo similar o nosso cérebro modificou. Mas por que eu estou falando isso para vocês do nosso cérebro que não modificou? Aí é que vem a ansiedade, o confinamento, tudo. Gente, nós vivemos a maior transformação que este planeta já viu. Nós estamos vivendo a maior geração de todos os tempos. Júnior, para de dizer bobagem, cara, não fala isso. Eu vou provar para ti, então. 1950, Copa do Mundo do Brasil, onde perdemos para o Uruguai. Pergunte aos seus avós, aos seus bisavós, como eles faziam para ouvir a partida do Brasil pelo rádio. Eles faziam dezenas de quilômetros, a cavalo, mesmo a pé. Se alguém tivesse uma televisão monstruosa, grandiosa, preto e branco, colorado, nossa, essa pessoa era diferenciada. 1988, gente. Depois de vivermos todas as transformações, nós nos deparamos com o quê? Com a internet que chega ao Brasil em 1988. E você viveu a época do Orkut, do MSN, nós vivemos isso. E nos anos 2000, o boom da internet e fez com que todos nós tivéssemos 1, 2 celulares. O Júnior acabou de trocar de celular. O homem, só ele tem 5 celulares, gente, para vocês terem uma ideia. Então, antigamente, quem possuía um telefone convencional, as pessoas, as vizinhas, enfim, a vizinhança, fazia horrores para que pudesse fazer uma ligação. Agora, você mãe, você pai que está me vendo agora, você está oferecendo o celular para o seu filho de 3, 4, 5 anos de idade? Você já pensou nesses mesmos 3 hemisférios do cérebro, o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex? O que é para ele receber centenas de informações a cada minuto? Centenas de informações a cada minuto? Você não está ensinando para ele somente o poder do não. Você está dizendo para ele que internet é muito bom, que celular é muito bom, que você não pode ficar sem isso. Sabe por quê, mãe? Hoje os aplicativos mais baixados no Brasil são os aplicativos de jogos de crianças. Por quê? Porque você reclama do seu professor, que não consegue manter a atenção de cerca de praticamente 25 alunos em média na sala de aula, mas você não consegue ficar com o seu filho, com os seus filhos durante um final de semana, que você tem que logo dar o celular a ele. E agora você vai pensar, poxa, de onde vem tanta ansiedade? De onde nós temos tantas pessoas aos 12 anos de idade, Silvio? Eu já atendi dezenas de crianças gestantes, dezenas de crianças com 11 anos de idade se automutilando.
com várias tentativas de suicídio. É porque elas não aprenderam o poder do não, gente. O poder do não é muito mais impactante do que o próprio poder do sim. Todo desconforto gera resultado. Jamais esqueça desta frase. Todo desconforto gera resultados. Vamos falar muito durante esta live. E aí você se pergunta por que você, com 21 anos de idade, com 25 anos de idade, você é claustrofóbico, você tem vários traumas, você tem várias fobias, você não consegue gerir as suas emoções. Eu fiz 2 faculdades, 3 universidades, eu sou doutor, eu sou mestre, mas eu sei tudo em compêndios, eu sei tudo em degraus, eu sei tudo sobre a minha área, mas eu não sei a maestria do gerenciamento humano, que é o que o Silvio vem. O grande entrave de toda a população mundial nos dias de hoje, Júnior. Muito bom, muito bom. Mestre, cara, eu costumo dizer sempre, né, que ansiedade tem 2 coisas que despertam muito a nossa ansiedade e que nos dias de hoje, como você falou, é muito mais comum porque as coisas mudaram e eu acredito que principalmente pelo aquilo que você colocou ali, né? Eu falei no início da live, não sei se a galera estava aqui, né? Agora voltou, vai funcionar. Se quiser compartilhar aí com mais 1 ou 2 pessoas, agora vai bombar, vai funcionar, a energia fluiu, tá tudo certo. Eu estava contando a história da minha filhada, né? A mamãe tá aqui, minha mãe tá aqui na live assistindo, ela vai lembrar. Eu falei que ia dar um livro para ela, não sei se você chegou a ouvir. E ela falou assim para mim, eu falei para ela que ela teria que esperar 1 semana para o livro chegar. Se eu não me engano, ela tinha, não sei se era 11 ou 12 anos que ela tinha na época. E a primeira coisa que ela falou para mim foi assim: eu vou morrer de ansiedade. 1 semana, 7 dias, né? Porque a gente se acostumou a ter tudo nas mãos, a ter tudo rápido. E como tu falou lá atrás, às vezes para assistir um jogo, eu tinha que mover o mundo inteiro para conseguir, né, fazer alguma coisa. Só que hoje a velocidade e a quantidade de informações que nós recebemos, ela faz que você pira, o teu cérebro ele entra em parafuso, você não consegue fazer esse processo natural do ser humano, que é receber o estímulo, né? Nós temos o cérebro instintivo, nosso cérebro reptiliano, nosso sistema límbico, cérebro emocional, até chegar naquilo que é desenvolvido pelo ser humano, nosso neocórtex, que é a nossa parte racional, que é o que faz com que o ser humano consiga fazer essa gestão da emoção e ter a nossa racionalidade, né? Que é o Homo sapiens que consegue fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim, quando ela me falou isso, cara, o que ela racionalizou e pensou, porque daí como desenvolvedor de pessoas, eu fico curioso, né? Você que atende crianças também, é uma coisa que me gerou uma curiosidade, porque eu falei assim, calma só um pouquinho, eu atendo adultos que estão sempre ansiosos, mas uma criança me falar que está ansiosa, já é o buraco é mais embaixo. Eu perguntei para ela, mas o que é ansiedade para ti? Daí ela fala, a ansiedade é quando a gente fica nervoso com as coisas. Daí eu perguntei para ela, tá, mas aonde que tu viu isso? Onde é que tu viu isso? Ela falou assim, não, é que eu sempre, quando a minha mãe tá em casa, ali fazendo um monte de coisa, eu escuto ela falando. Eu tô muito ansiosa. E assim, essa quantidade de informações que nós recebemos é o que eu acredito que faz com que a gente não consiga mais estar no tempo presente. Porque a ansiedade, a gente fala muito, é o excesso de futuro. Então eu não consigo, eu digo que a dificuldade hoje é eu conseguir trazer o futuro perto do presente, no sentido mental, para eu conseguir imaginar o meu futuro, coisas boas. Por isso que um planejamento, por exemplo, ele é importantíssimo, por exemplo, para te minimizar a tua ansiedade, porque tu enxerga o caminho, tu sabe o passo a passo, tu define prioridades, ter rotinas é importante para trabalhar com isso. Só que o que mais me deixou intrigado, e eu quero pedir para te falar um pouquinho sobre isso, com a tua experiência, né? O quanto isso aumentou nos últimos anos. E a gente fala, né? Tem muita gente que fala que é o mal do século, a ansiedade. Mas o quanto isso tem prejudicado aí pela tua experiência nos atendimentos, como isso tem vindo para ti, assim, como psicólogo também, e o que tu enxerga como um antídoto para isso também, para a gente minimizar isso no dia
no dia a dia? Porque eu sei que tu deve ter vários casos e cases aí para falar, como esse da minha filhada, que eu sempre lembro, né? Mas qual seria um antídoto que tu vê para isso, para as pessoas começarem a diariamente colocar essas pequenas coisas, né? Que talvez vai aliviando isso, porque eu acredito numa coisa, Júnior. Adultos melhores vão criar crianças, vão formar crianças melhores. E crianças melhores vão fazer que o mundo seja um lugar melhor. Só que hoje é uma preocupação muito grande, porque nós pais estamos em casa demonstrando comportamentos de ansiedade o tempo inteiro. E a criança, ela modela tudo isso. Então, se eu não colocar uma trava nisso, eu, sem perceber, eu estou, além de eu estar ansioso, eu estou influenciando em todo mundo que está à minha volta. E por isso que eu acho que virou essa grande bola de neve, né? Fala um pouquinho para nós da tua experiência, se a gente pudesse, né? A gente sabe que não existe mágica, mas o que tu tem trabalhado como uma visão assim técnica, mas ao mesmo tempo da experiência, né? Para a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. Júnior, quando a gente fala em técnicas e ferramentas, é claro que a gente tem que ter muito cuidado. Nós não podemos generalizar, porque o que é bom para mim, logo pode não ser para o Júnior, respeitando mais uma vez a história de cada um. Jamais esqueçam disso. E o que você falou, Júnior, o aqui e agora, nós vivermos o aqui e agora, gente. Por que um livro chamado O Poder do Agora é um dos mais vendidos em todo o mundo há muito tempo, não é verdade? Então, nós respirarmos, nós sentirmos a vida ao nosso redor é muito difícil hoje. Por que é difícil, Júnior? Porque eu não sei viver sem o meu smartphone. Eu não me dou esse prazer de assistir um filme de 2 horas sem que eu pudesse olhar para esse celular dezenas e dezenas de vezes. Ah, não! Hoje o brasileiro, Júnior, passa em média 85 vezes desbloqueando o seu celular por dia. São 3 horas e 45 minutos. Uma conta rápida que, se fossem somente 3 horas que nós brasileiros usufruímos, temos o smartphone, estamos navegando pelo smartphone. Isso dá, gente, num ano, cerca de 45 dias do seu tempo. E aí, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo de planejar, eu não tenho tempo para mim sentir as minhas emoções. É por isso que tudo está uma questão avassaladora. As pessoas estão em uma busca frenética, mas busca do quê? Busca do quê? Porque se no final das contas todos nós queremos 2 coisas, ser feliz e estarmos em paz. Nós não queremos mais do que isso. Sermos felizes e estarmos em paz, gente. Hoje, as pessoas que têm bilhões aplicados na sua carteira reserva, que na aplicação a gente fala assim, na educação financeira, enfim, a gente fala assim. Se essas pessoas hoje, elas não podem fazer o que sistematicamente a pessoa que está lá num barraco morando. O vírus não quer saber quantos bilhões você tem aplicado. Isso não é utopia não, gente. Isso é todos nós sabermos que essa máscara que eu estou usando é a mesma que aquele senhor, né, todo poderoso, que a gente sempre conheceu, também vai usar para se precaver desse mal. E a ansiedade, a depressão, então, ela foi banalizada. Se eu já estou triste, se eu já me sinto melancólico, estou na deprê. Gente, muito cuidado com os seus sentimentos, muito cuidado, se entenda mais, pare de usar as muletas da vida. Júnior, o que são as muletas da vida? Medicamento a toda hora. Poxa, é a grande muleta de hoje. Você é atendido, e até aqui eu faço uma crítica, mas eu espero que seja uma crítica boa, uma crítica, como se diz no linguajar popular, construtiva. Os médicos hoje, claro, não vamos generalizar, eles não conversam, eles não olham nos olhos. Muitos profissionais não olham nos olhos da pessoa e já fluoxetina, e já paroxetina, e já ansiolíticos, psicotrópicos para as pessoas. Não vamos conversar, vamos ter mais diálogo. Poxa, gente, a compaixão, ela gera substâncias como a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Abraçar as pessoas gera neuroplasticidade. Nós temos cerca de 80 bilhões de células nervosas. Vou falar só para você.
80 bilhões de neurônios, que esses neurônios se regeneram, que esses neurônios, cada um deles pode gerar milhares de sinapses, gente. Você já parou para pensar o que é a nossa mente? Porque cada sinapse, o nosso cérebro ele se torna flexível. Isso chama-se neuroplasticidade. Ele vai se estendendo, mas a partir do momento que nós nos damos o prazer de absorver informações, de bebermos água de fontes diferentes, o abraço, a corrida, o exercício físico que o Júnior, que a sua esposa tanto falam em suas lives, por que que você faz e você não sabe? Por que que você faz e você não exerce, você não coloca em prática? Júnior, e você me pediu uma grande ferramenta, uma estupenda ferramenta que eu sei que vai servir para todo mundo aliviar a ansiedade. Vamos lá. As pessoas não vivem no aqui e agora. E quando as pessoas não vivem no aqui e agora, elas sequer se denotam do que se passa com o seu organismo. Gente, lembre-se, eu sinto, logo existo. Né? A terapia cognitiva comportamental vai ensinar isso. Eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental. Você sempre sente, porque nós não controlamos os nossos pensamentos. Nós controlamos os pensamentos que estão em nossa mente. É diferente. Agora eu não posso dizer para mim, bom, agora só vai vir pensamentos bons para mim para o resto da minha vida. Isso não existe, gente. Isso não existe. E depois que os pensamentos estão lá, Júnior, como é que eu faço? Bom, você vai respirar. Você tem essa ferramenta à sua disposição durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Respira, gente, faz uma respiração diafragmática. Conta até 5, segura, conta até 2 e larga contando até 6. Larga o ar, não força. E aí você vai sentir a sua ansiedade. Júnior, o que é sentir a sua ansiedade? O Júnior falou algo assim, magistral, porque eu perguntei para minha sobrinha, acho que é, né? De 12 anos, é isso? Afilhada. Para minha afilhada de 12 anos, me explica a ansiedade. Ah, a ansiedade é isso, Júnior. Todas as pessoas que nós pedimos, os psicólogos, para desenhar uma imagem ou para escrever sobre essa ansiedade, as pessoas não conseguem. Sabe por quê? Necessariamente as pessoas não sabem dar nome aos bois. Vem aquele turbilhão de pensamentos em cima da gente e cada vez vai virando o quê? Uma bola de neve. Então, planejamento, gente. Espera, o que eu vou resolver agora? O que não é circunstancial, o que não é urgente, mas é importante que eu resolva agora, né? Diria o Gustavo Cerbasi. Deixa o circunstancial de lado, deixa o urgente de lado e faça só o que é importante agora. E agora vem a técnica para você aliviar a sua ansiedade. Você vai sentir a sua ansiedade. Você vai apanhar o bicho pela cauda agora. Eu estou sentindo ansiedade, mas aonde? Porque tudo que eu sinto em minha mente tem a psicossomática, gente. Tudo. Aí tem gente que tem diarreia, tem gente que tem tremores, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem náuseas, dor no peito, dor nas costas. Isso é psicossomática, gente. A sua mente está lhe avisando que algo não está bom. Então eu vou sentir, eu tenho ansiedade, eu estou sentindo que o meu coração está palpitando mais forte. Eu logo vou fazer a minha respiração e vou enviar, vou falar uma linguagem bem simples. Eu envio todas as minhas energias lá para esse órgão, onde está localizado o meu coração. E eu sinto e começo a entender a fisiologia do meu corpo, coisa que eu não tinha tempo antes. Então, compreenda-se, entenda-se. Aí você vai aliviar a sua ansiedade. Tem muitas outras técnicas, mas essa é a principal, Silvio. Ô, Júnior, quando a gente fala disso, né? Eu sempre digo, né? Uma das maiores ferramentas que nós temos, porque eu acredito que nós temos todas as ferramentas dentro de nós. Tem gente que diz que isso é uma linguagem de coach e não sei o que e tal. Porque, né? Porque as pessoas, na verdade, têm preguiça de pensar. E aí, quando tu quer convidar, as pessoas querem as respostas prontas, né? Que é a melhor técnica, a melhor ferramenta, mas não querem pensar. Ontem eu falei muito sobre isso no nosso workshop de agilidade emocional. E um dos primeiros que tem a ver com você conseguir gerenciar e ser ágil emocionalmente, né? Que é ter flexibilidade
cognitiva e também emocional, né? Tu tem que saber transitar e reconhecer as suas emoções. E uma das coisas é saber dar nome para elas, né? É saber reconhecer isso, porque não é o resultado que você tem com aquilo, com a ansiedade ou qualquer coisa, porque tem uma diferença entre a emoção e o sentimento, né? A emoção é químico, são programas de ação. Você já vem com isso, né, da infância, com as emoções básicas, e quando a gente fala em sentimento, quando a pessoa consegue chegar, é a parte cognitiva da emoção, né? O que eu consigo explicar da minha emoção. Então é a parte consciente. E às vezes a pessoa não está disposta a fazer isso que você está falando. Então a pessoa ela não quer entrar em contato com a emoção, porque ela acha muitas vezes que entrar em contato dói, machuca. Então eu preciso estar disposto a encarar o que eu estou sentindo, a reconhecer, porque como você falou, o teu corpo fala. Antes de você ter qualquer reação, o teu corpo ele tentou te avisar várias vezes, de várias formas. Às vezes é uma dor de barriga, é uma dor de cabeça, é uma dor no joelho, é uma dor na lombar, é um cabelo caindo, várias, com uma dor de dente. E existem várias teorias que podem explicar isso, né? Para quem quiser quer se aprofundar isso. Mas o nosso corpo ele tem as ferramentas que nós precisamos também para lidar com isso, porque ele nos dá as respostas. Só que o problema, no meu ver, é que as pessoas elas não querem fazer isso que você está dizendo para nós. Porque viver no aqui e agora é uma prática, é um exercício. É um exercício, porque a nossa mente ela tem a tendência a fazer com que a gente divague. Não é por isso que ter foco não é que você, não, agora eu quero ter foco, não. Você tem que exercitar isso. A tua mente ela pode ser treinada da mesma forma que você pode treinar o seu corpo a lidar com isso. E a respiração ela oxigena o cérebro. Então tudo a ver. Agora quando caiu a live aqui, o que eu fiz, tá? Eu tava num lugar aqui, eu levantei. Peguei outro celular, peguei o celular da Pri aqui e falei, eu vou tentar de novo. Me dá o teu celular, eu vou conectar meu Instagram. O teu celular, eu parei, respirei 3 vezes, mentalizei essa live acontecendo, fechei o olho e falei, agora vai. Eu não sou mãe de nada, não sou nada a ver, porque talvez era meu celular que estava com problema, não é isso. Mas eu já estava... É natural, meu corpo já começou a ficar incomodado, eu já comecei a ficar desconfortável, já começou, e aí vai dar certo, não vai, veio um pensamento de desistir, como veio para todo mundo, eu vou desistir, a gente faz, veio o pensamento, tá? Mas eu parei, oxigenei meu cérebro e voltei para o meu propósito, para a minha missão com essa live. E aí aquilo começou, o meu corpo ele já reagiu de uma forma diferente. A Pri falou para mim assim, ó, tu tá suando. Isso é uma reação de ansiedade, né? Tu sentir as mãos suando, o seu coração acelerando. Então, assim, é algo que nós vamos ter que lidar o tempo todo com isso. E a ferramenta e o nosso corpo, a mudança de estado, levantar ou colocar uma... Ele é um recurso que nós temos, só que daí quando tu fala isso para as pessoas, sabe o que as pessoas dizem? É bobagem. Eu sei porque os meus clientes, às vezes, quando eles chegam, vou fazer um atendimento de coaching, eles chegam ansiosos, preocupados com aquilo que vai acontecer, não sei o que. Ele já chega na sessão pensando o que ele vai fazer quando sair de lá, porque vai ter que chegar em casa, vai ter... E o que eu tenho que fazer? Se eu não trouxer ele para aqui agora, ele não vai nem se comunicar direito comigo. Então, isso é um exercício. Então, às vezes eu convido ele a respirar, a acalmar, e a pessoa, só depois que ela sente que ela acredita. Então a gente precisa exercitar, porque o teu cérebro ele precisa de treino. A nossa mente ela precisa ser treinada. Da mesma forma que uma criança aprende tudo, também é possível que o adulto aprenda tudo. Então é uma questão de treino. E você falou uma coisa que eu sinto, logo existo, né? Acho que é uma grande incógnita. O que vem primeiro? O pensamento ou a emoção? Eu digo que os dois. É os dois. Basicamente, as emoções nós já viemos pré-programados com as emoções básicas, não é? Então, assim, naturalmente, se eu fosse pensar na essência, tá, a emoção vem antes. E nós somos seres sensitivos que pensam. Só que eu também posso treinar a minha mente e buscar pensamentos, memórias positivas e do tempo presente para que a emoção negativa ela não venha antes. Então, eu posso também estimular para que eu pense, sinta. E quando eu penso,
eu sinto. Quando eu sinto, eu emano. Então, o mesmo processo que acontece quando alguma coisa, algum estímulo me deixa ansioso, eu acredito que nós também podemos fazer um movimento reverso, que é isso que o Júnior está falando para nós. Mas aí tem uma pequena diferença, Silvio. Dá a tua Porque opinião aí, fala para nós. O que vem primeiro? Na verdade, é o seguinte, a própria terapia cognitiva comportamental, que é a terapia, ela é indicada hoje para ansiedade, para depressão, enfim, que o próprio coach, não sei se o coach foi bebê da terapia cognitiva comportamental ou vice-versa, enfim. O que se pode falar? Quando você disse aí que eu posso induzir a minha emoção, mas aí você já tem essa emoção dentro de você, porque o pensamento já veio, entendeu? O pensamento já veio. Quando eu fiz uma live esses dias com o Diego Falco, de Presidente Prudente São Paulo, e ele falou para mim o seguinte: Júnior, eu já acredito não, que a emoção vem primeiro, depois o pensamento vem, enfim. Então, há estudos nas duas vertentes. Há estudos nas duas vertentes. Eu acho que a gente não pode ser ortodoxo e dizer, não, eu acredito nisso piamente, não. A gente tem que ser flexível, né? Senão não iríamos ser plásticos em nossa mente. Júnior, você falou algo assim estupendo, viu? Quando a gente fala eu gostaria que vocês jamais esquecessem dessa frase, gente. Todo desconforto gera resultados. Todo desconforto gera resultados. Por que que algumas pessoas são os melhores psicólogos do mundo e outras sequer abrem o seu consultório? Por que alguns são os maiores treinadores de desenvolvimento pessoal e uns não? Aí é que está a grande diferença. Júnior, daria para a gente ficar falando aqui noite adentro de tudo isso, sobre a nossa mente ser procrastinadora, sobre nós sermos adiadores. Agora, é fundamental que você faça exercício físico? Sim. É fundamental que você leia? Sim. Que você faça qualquer comportamento que te traga hábitos novos, hábitos benéficos, não hábitos maléficos. Por que é muito bom a reeducação alimentar? É fundamental. Aonde está localizada 90% da nossa serotonina? Aonde? No nosso intestino. No nosso intestino, 10% apenas em nosso cérebro, em nossa mente. Então, por que é importante nós ingerirmos carboidratos, sim, mas em menor quantidade, açúcar, sim, mas em menor quantidade? Sabe qual é a maior dieta de todas? Que você pode comer de tudo, mas não é o fator de você tirar algo ou comer algo. É você simplesmente se adequar na quantidade. Você pode comer de tudo, mas eu não posso comer 10 bombons. Eu tenho vontade de comer 10 bombons. Aí vem o gerenciamento emocional. Eu vou comer só um bombom. Todo desconforto gera resultados. O que acontece comigo se eu estou com vontade de comer 10 bombons e eu vou e agarro 10 bombons? Eu vou me sentir culpado, eu vou me sentir um fracassado, embora eu não acredite que existem pessoas fracassadas, mas naquele momento eu me sinto fracassado porque mais uma vez eu me deixei levar. Por quê? Pela minha emoção, pelos velhos hábitos, pela automatização dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, e eu deixei de progredir. Eu queria perder 1 quilo este mês, mas eu ganhei 2 quilos, então logo eu me sinto fracassado porque eu não estou gerindo essa emoção toda. Júnior, aí você vai me perguntar, Júnior, o que a gente faz para eliminar os terríveis hábitos? Para você que fuma, por exemplo, eu fiz uma live esses dias falando só disso. A neurociência mundial, a psiquiatria mundial e a psicologia se uniram e fizeram os últimos estudos. Atenção, você que tem alguém que fuma na sua família. Gente, olha que fantástico isso. Vem de encontro tudo que o Júnior está falando nas lives, os seus convidados estão falando e que nós estamos enaltecendo hoje aqui. Uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia. Perceba quantos comportamentos ela faz de tirar o cigarro da carteira, levar até a boca, acender o cigarro. Quantos movimentos, quantas sensações existem nisso? Porque ela faz tudo de forma o quê?
inconsciente, de forma o quê? Arbitrária, de forma o quê? Ela ligou o seu piloto automático, de forma automática, enfim, ela não sabe o que aquilo está fazendo para ela. Agora, a partir do momento, eu digo para a pessoa que quer parar de fumar, você não vai parar de fumar, você não vai deixar de fumar, continue fumando, só que cada vez que você levar o cigarro à boca, você vai tomar consciência disso. O que isso está representando para você, para os seus familiares, para o seu organismo, o que isso está te trazendo de vantagens. Todo desconforto gera resultados. Júnior, mas se eu parar, se eu tirar 2 cigarros por dia, eu vou ter ansiedade. Essa ansiedade vai diminuir porque toda a prática leva à excelência. O Júnior acabou de dizer agora. Então, se nós fizermos os nossos comportamentos de forma consciente, nós vamos eliminar esses hábitos, gente. E isso é para você que é dependente químico, é para você que é dependente do tabaco, enfim, é para você que não faz exercícios durante o dia. Poxa, eu estou agora no meu agradável sofá, que parece já uma canoa se afundando de tantas séries que eu assisto. Seria legal se eu ficasse nesse sofá, não? Está legal, está fazendo um frio lá fora. Agora, o que isso vai lhe ocorrer? O que isso vai lhe ocasionar se eu sair daí e começar a correr? Quando eu chegar em casa, tomar aquele banho, aquele show de noradrenalina, de dopamina, invadindo o meu organismo. Todo desconforto gera resultados, gente. Não há dietas milagrosas, não é você que tem que fazer por você. Faça por você. Ô, Júnior, algo que surgiu ontem no nosso workshop, né, de agilidade emocional, e tem uma pergunta que eu uso muito, né? Só que no workshop lá fechado, quem estava lá sabe que eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, direto e objetivo, porque eu digo assim, eu falo para eles bem aberto quando a gente entra no workshop lá. O negócio é o seguinte, eu não tô aqui para massagear o ego de vocês. Eu tô aqui para fazer vocês acordar para a vida. Então, assim, já tem muita gente massageando o teu ego aí fora. Já tem muita gente passando a mão em cima da cabeça da gente. Já tem muita gente que já não, tá tudo bem. Inclusive até em casa, a gente faz isso. Não, tá tudo bem, tá errado, não, tá tudo bem. Eu falo com os meus meninos aqui em casa. Porque, às vezes, eu brigo com eles o seguinte... Porque eles sabem que a gente vai brigar com alguma coisa, só que eles já sabem que a gente vai brigar, eles já têm o hábito de pedir, desculpa. Agora eu tenho falado para eles assim... Corta o hábito. Eu não quero mais desculpa, eu quero comportamento diferente. Porque senão, e daí tu aceita isso, porque eles já sabem como faz para aliviar. Então eu já, não, mas não adianta, então eu vou errar sempre e vou pedir desculpa. Não é assim. Então eu digo assim, Júnior. Eu digo uma coisa que eu acho que traz a gente por aqui agora para a gente tomar consciência quando a gente vai fazer algo. Você está disposto a abrir mão de prazeres momentâneos para desfrutar de benefícios de médio e longo prazo? É isso. Não estou disposto. Se você não está disposto, você está ferrado. Porque se você não se disponibilizar a fazer isso, o que vai acontecer? É muito mais rápido. É muito mais benéfico eu desfrutar do benefício de curto prazo. Porque quando eu penso lá na frente, assim, eu não deveria comer, mas eu vou comer. Só que eu penso assim, amanhã eu resolvo isso. Agora eu vou sentir esse prazer aqui, porque agora... Aí tu pensa, aí o que acontece? Eu falei isso ontem para ele. Aí a pessoa diz assim, aí vem uma pizza, né? Tu come a pizza e tu vê. Aí quando tu abre a pizza, tu tem o canal visual pegando aqui, nossa, você ama pizza. E aí tu abre e vem aquele cheiro, o canal sinestésico. Explode dentro da tua cabeça. E tu já sente o gosto, já começa a sentir aquilo, mesmo aquilo ainda você não ter se alimentado. Aí, gente, o teu cérebro ele tem uma trilha neural construída e ele sabe do benefício que é comer uma pizza, mas talvez ele não sabe o benefício que é você, sei lá, tá com o seu corpo ideal, com o seu peso ideal. Tô falando, é só um exemplo aqui. Mas a gente não está disposto a abrir mão. Eu gravei um vídeo um pouco antes aqui da nossa live, todo dia eu gravo para ir mandando, e eu falei exatamente isso. Eu começo o vídeo, vou até dar um spoiler aqui do vídeo, que é um vídeo de 1 minuto. Eu falei assim, toda escolha implica em alguma perda. Se você não estiver disposto a lidar com o desconforto da perda, você não vai conseguir fazer escolhas e tomar decisão na tua vida. Porque nós não fomos programados para perder, nem no para o ímpar.
você quer perder. E o teu cérebro, toda vez que ele acha que você está perdendo, ele quer te proteger. Então ele diz assim, não faz isso, porque isso é novo. Então, às vezes, você fica num relacionamento de bosta há vários anos, porque você não quer abrir mão daquele relacionamento, da rotina, daquela comunidade. Fica num emprego que você não está disposto a abrir mão do desconforto de ter que procurar um emprego, de dar uns passos para trás. Você prefere viver infeliz ali do que viver o desconforto de escolher viver uma mudança na tua vida. E aí tu falou uma coisa que para mim é muito forte isso, né? Todo desconforto gera resultado. Então, eu acredito que gerenciar a ansiedade, vencer a ansiedade, é justamente você aprender a lidar com o desconforto. Porque aquilo que é bom, isso o seu cérebro já conhece. Mas aquilo que é desconfortável é a vida te dando uma oportunidade de dizendo, aí ó, tô te dando uma oportunidade de você se conectar com algo novo. E o novo te gera aprendizado, o princípio da adaptação. A gente precisa se adaptar. Agora o que está acontecendo... Então é uma grande oportunidade. Só que aí que tá, né, Júnior? E aí até eu quero te perguntar isso. Veio até uma pergunta de uma das nossas alunas ali também, que é essa pergunta aqui. Eu até tenho uma referência para falar disso, né, que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Quando eu li o livro dele, tem um documentário, onde a mensagem que ele quer trazer, né, na biologia moderna é que nós não somos reféns da nossa genética. O que isso quer dizer? E eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, porque eu acho que as pessoas usam muito isso eu anotei aqui, ó, as muletas que você falou, né? E eu lembrei disso porque as pessoas usam como muleta. Ah, o meu pai fazia assim, mas na minha vida era sempre assim. E aí eu uso uma muleta para justificar algo que está sendo extremamente negativo para mim. Então, lá no livro, ele fala o seguinte, João, ele fala assim, que nós não somos escravos da nossa genética. A nossa genética representa 30%. 30%. 20% é os nossos meios sociais que a gente convive e 50% é o teu estilo de vida, ou seja, as suas escolhas. Foi por isso que eu fiz esse vídeo agora há pouco. Porque as pessoas querem tomar uma decisão, mas não querem abrir mão de nada. Não existe. E aí o que acontece? Vem a ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo ver benefício naquela nova ação. Então eu quero viver aquilo, mas eu não faço nada para viver aquilo. Então a minha mente ela quer estar lá, mas eu não estou tendo comportamentos para estar. Ou seja, eu fico vivendo o futuro sem ele estar acontecendo e a minha mente ela dá um piripaque. Então a pergunta, fala um pouquinho sobre isso para nós, né? E isso tem cura, as coisas que vêm de origem genética, é possível a gente mudar hábitos que vêm dos nossos pais, esse tipo de coisa que a gente aprende. E eu não sei se você vê isso também como uma muleta, né, nos teus atendimentos. Eu vi isso como uma grande muleta, né, que as pessoas usam. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá. Carl Rogers, tá? Eu estou usando a máscara, porque a máscara todos nós usamos essas máscaras que eu já falei lá no início da nossa live, que são também muletas. E essas máscaras também vêm da nossa genética. Júnior, como eu faço para retirar essas máscaras? Vamos lá. Carl Rogers dizia o seguinte, ele sempre pregava, ele sempre dizia que todo psicólogo deveria perguntar, no início da primeira sessão, fazer a seguinte pergunta: como está a sua força de vontade? Você acha que vai dar conta nisso? Se a pessoa, naquele instante, diria, por exemplo, olha, é muito difícil para mim, eu acho que não. Aí o psicólogo se afastaria, na visão do Carl Rogers. Alguns problemas vêm de origem genética, esses problemas podem ser curados? A pergunta da Carol. Bom, vamos lá. A palavra cura, Júnior, a palavra cura, a gente tem que ter muito cuidado. Eu prefiro assim, ó, atenuar, amenizar, ou nós soubermos gerir todas essas nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que passou por depressão, ela não foi curada de depressão, ela pode vir a ter depressão a qualquer instante, só que com novos mecanismos, com novas ferramentas. Isso chama-se o que você está, né, redondo de tanto ouvir. Autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal. Você tem todas as técnicas. Agora, vamos lá. Como é que eu quebro as correntes que minha mãe me fez
eu ser educada do jeito que minha mãe foi educada pelo meu avô, do jeito que o meu avô foi educado pelo meu bisavô, lá pelos nossos ancestrais. É exatamente através do autoconhecimento. E quando você se diz, eu quero jogar fora essa minha máscara que está comigo agora, eu quero quebrar as correntes, eu quero ressignificar. Você que foi abusado, olha só que coisa que eu falo para você. Você que foi abusado, abusada, e que quando você vai ter relação sexual com um homem, com uma mulher, por exemplo, e você se sente como se fosse agredida, ressignifica o que você podia ter feito naquele ato, o que aquela pessoa... E aí vem, gente, o poder do perdão. Nossa, dá pra gente falar tanta coisa. Poucas pessoas têm isso, o poder do perdão. Você já pensou você conseguir perdoar quem te atacou, quem fez com que você realmente sentisse as piores sensações diante de um ser humano, e você hoje sabe perdoar? Sabe por quê? Porque você é um ser em expansão, você não é estático, você é um ser em expansão, um ser de energia, você gravitaciona através do seu autodesenvolvimento. Permita-se quebrar essas correntes definitivamente. Ou você vai educar os seus filhos, os seus netos, da mesma maneira que há 200 anos os seus ancestrais educavam. Permita-se quebrar essas correntes. Ô, Júnior, eu falo uma coisa que eu gosto muito de estudar filosofia também. Hoje a Pri estava assistindo uns vídeos do Leandro Carnal. Viu? Só um pouquinho. Alguém escreveu aqui, perdoar é muito difícil. E sentir a dor que você sente é fácil? Sentir a dor que você sente é fácil? Então continua com essa dor. Todo desconforto gera resultados. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque é o seguinte, cara. As pessoas, elas não entendem que sempre existe dois lados da moeda. Exatamente isso que eu faço. Ah, mas é difícil fazer isso. Eu perguntei, é fácil ficar onde tu tá? Ah, é difícil acabar um relacionamento, tá? E tu tá feliz no relacionamento que tu tá? Ah, é difícil eu pedir demissão do meu emprego, tá? E é fácil continuar nesse emprego que tu não gosta? E claro que isso aqui a gente tá falando porque eu já passei por vários... Eu tô rindo aqui porque, assim, eu precisei ressignificar, perdoar muito. Perdoar, gente, tá? Antes de falar de perdoar, vou falar duas coisas. Autoconhecimento. Quando as pessoas falam, tem muita gente que vincula autoconhecimento com autoajuda, que pode até ser. E tem gente que tem preconceito, né? Ah, vou ler esses livros de autoajuda. Olha, se você acha que você não precisa de ajuda, tem alguma coisa errada. Só o fato de você achar que não precisa, você já teria que ser o cara ou a cara em buscar autoajuda. Ponto. Então, se você fala isso, você precisa de ajuda. E todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Ok? Agora, quando se fala em autoconhecimento, existem várias vertentes, vários caminhos do autoconhecimento. O próprio conhecimento pode ser um caminho de autoconhecimento. O estudo, né? Ler um livro, você fazer um curso, isso pode ser Porque um caminho. o autoconhecimento é o resultado do conhecimento que você teve, né? Isso, perfeito. E aí, assim, a religião, ela pode ser uma busca do autoconhecimento para você, né? A espiritualidade, que são coisas que pode ser um caminho de autoconhecimento para você. O esporte pode ser um caminho de autoconhecimento para você. Um relacionamento pode ser um autoconhecimento para você. Só que, assim, não é a palavra autoconhecimento. E autoconhecimento, a primeira coisa é eu estar aberto para receber aquilo que eu não tenho conhecimento primeiro. Então, assim, estar aberto ao novo. O Bob Dush, né, que tem aquela pesquisa de Harvard, ele fala, né, o primeiro elemento que ele utiliza para desenvolver a mente criativa é você... Como é que ele fala o primeiro? Até esqueci, mas é estar aberto. Um deles, não é o primeiro. Um deles é estar aberto ao novo. Todos os dias pronto para se surpreender. Porque quando a tua mente está aberta, né, você tá querendo sempre aprender. Se você já acha que sabe tudo, o que acontece? Você fica rodando os programas antigos. E quando a gente fala em perdoar, eu acredito que tem dois caminhos muito legais para o autoconhecimento.
para quem não acaba nunca praticando. Primeiro é praticar a gratidão. Isso é a psicologia positiva. Tem vários estudos científicos que mostram que quando você, né, gratidão, o que é gratidão? É você ter um olhar mais generoso, mais amoroso, de reconhecimento com você mesmo e com o outro. A própria gratidão é um processo de ressignificação, é um olhar diferente para algo, é você perceber um aprendizado em alguma coisa, porque até o que é ruim você tem que ser grato. Agora, o perdão é um outro caminho e, para mim, é um dos caminhos mais poderosos. Só que o grande, para mim, né, e eu quero te ouvir falando um pouquinho sobre isso também, para mim, quais, na tua visão, são os caminhos do autoconhecimento, mas para mim, o perdão, o primeiro nível de perdão é o auto-perdão. Porque a gente acha que tem que perdoar o outro, mas não tem nada a ver. Perdoar é você se desconectar de uma memória de dor. É você conseguir olhar para algo que aconteceu na tua vida, como você falou, e eu já atendi vários casos que foram abusados, uma pessoa que foi abusada, por exemplo, é muito difícil olhar para aquilo. Mas quem já fez terapia aí sabe, né? Que quanto mais você fala de algo que te incomoda, aquilo vai aliviando dentro de você. A intensidade daquela emoção, ela vai aliviando. Fala um pouquinho pra gente, Júnior, o que tu, quando existe nessa, você percebe aí nos teus atendimentos, na tua experiência, quando as pessoas têm essa dificuldade, talvez, de entender que perdoar não é você eximir o outro da culpa ou da responsabilidade do que fez para você, por exemplo. É você se libertar de algo que te fizeram e não dar mais poder para aquilo. Eu vejo dessa forma. Mas na prática, assim, que tu deve atender muito mais casos nesse sentido que o meu, né? Que a pessoa deve ter essa dificuldade, desencadeia vários processos, né? Patologias, inclusive. Como que tu vê isso? Como que a gente pode estimular isso e ajudar quem está aqui nos vendo, quem vai assistir depois também a dar um passo nesse sentido, que é tão realmente... Eu vou só mudar uma palavra ali, Júnior, do que uma das meninas colocou ali, do perdoar é difícil. Você pode colocar assim, perdoar é um grande desafio. Talvez você ainda não conseguiu perdoar, porque quem sabe você ainda não conseguiu olhar para aquela situação de uma forma diferente. Mas não é que seja difícil, é um desafio. Então troca, né, a palavra. É um desafio. O desafio foi feito para superar. Porque daí tu pergunta para tua mente assim, pô, eu quero superar isso? Porque aí eu quero que tu fale um pouco sobre isso, sobre essa questão do perdão, da gratidão. Mas essa questão da pessoa, quando tu atende, ela tem que tomar uma decisão interna. Porque tudo começa, até para a pessoa estar na tua frente, é uma decisão interna. Né? Essa questão, como que tu vê isso na prática, assim, como psicólogo também, desenvolvedor de pessoas, essa questão, esse grande desafio que as pessoas têm hoje, que a gente sabe que é um desafio? A gente tem que aprender, acima de tudo, gente, que quanto mais vulneráveis nós formos, mais condições de aprender nós temos. Poxa, Júnior, mas eu sempre aprendi que vulnerabilidade tinha a ver com pessoas em estado crítico de sobrevivência, por exemplo. Vamos lá. Quanto mais vulnerável você for a ponto de aprender cada lição, de cada obstáculo, de cada tropeço, maior você será em todos os aspectos. Quando nós nos deparamos com uma pessoa diante de nós, que é uma pessoa frustrada até consigo mesma e que não acredita na sua desenvoltura pessoal, não acredita na sua aptidão pessoal. Então, nós a encorajamos através de duas palavras que eu uso bastante, duas palavras simples. Vamos fazer com que essa pessoa tenha curiosidade sobre a vida e esperança sobre ela. Curiosidade sobre a vida e esperança sobre ela. Hoje pela manhã, Silvio Júnior, um palestrante, um colega meu, enfim, de Curitiba, da grande Curitiba, me mandou uma mensagem com uma pergunta, dizendo o seguinte: o que você está fazendo? Todas as minhas palestras foram canceladas. É óbvio, nós palestrantes seremos os últimos da fila. O que nós podemos fazer, então? Eu sempre falo, né, Júnior?
Congruência, gente. Agora que a gente tem que mostrar como a gente pode ter. Aí que tá, a gente tem que ser vulnerável. Eu estou aqui humildemente, eu estou tentando passar algo para as pessoas e ao mesmo tempo aprendendo com tudo isso, porque eu sou vulnerável. Quando nós nos damos essa sustentação, nós nos damos o direito de aprender mais. Quando nós somos vulneráveis, nós ficamos abertos a quaisquer conhecimentos, gente. Então, esse palestrante, Silvio, ele disse o seguinte: Júnior, eu estou vendendo sonhos. E eu fiz com que ele acreditasse nele da seguinte maneira, com uma frase: que bom que você vende sonhos. Tem gente que está comprando. Então você tem que induzir a pessoa a pensar. Eu não posso jogar a bola para ela. Eu não posso cruzar, cabecear e pegar a bola lá dentro do gol, não. Eu posso, no máximo, cruzar a bola para ela. Mas ela vai ter que apanhar os ensinamentos. E eu não falei mais nada para esse palestrante. O que ele fez? E ele é mágico, para você ter uma ideia. Ele faz mágicas, ele faz mágicas. As pessoas querem ver a magia dos teus sonhos. Faça-se brilhar. Ainda bem que você vende sonhos. Tem pessoas que compram. Olha quantas interpretações a gente pode ter através de uma frase. Venda sonhos. É melhor do que comprar. Fantástico. Quando a gente fala, né, de vulnerabilidade, eu digo que vulnerabilidade é liberdade. Toda vez que você se permite a ser vulnerável, você está se libertando. Só que o grande desafio, a Pri fala muito disso, né? Essa questão do amor próprio, do auto-perdão, e tudo tem a ver com a nossa identidade. Né? Até foi o primeiro tema do nosso workshop lá, com você identificar quem você é. Quando você descobre quem você é, o que você quer da sua vida e por que você está aqui, que é quando você se empodera dos seus dons e dos seus talentos e coloca eles à disposição da humanidade. Não importa como, nós dois aqui somos palestrantes. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão. Cumprindo a nossa missão. Normalmente, todas as lives que eu estou fazendo, com um dia ou outro, normalmente em torno aí de 600 a 700 pessoas têm assistido as lives ao longo do tempo, né? Das 24 horas. Então, assim, todo dia eu me pergunto, eu estou cumprindo a minha missão? Tô, mas não é pela quantidade de pessoas que eu estou atingindo. Mas se eu for parar para pensar, talvez eu consiga diariamente chegar em mais pessoas do que eu conseguia antes. Ou seja, se eu pensar por isso, eu estou super realizado porque eu estou conseguindo cumprir a minha missão. Só que eu costumo dizer o seguinte, que tu faz muito isso, né? Já no teu trabalho, que é a cognitiva comportamental, ela usa muito as perguntas, as provocações, para fazer as pessoas pensarem, que inclusive é uma técnica, chama Maieult, a pergunta é uma técnica, vem da filosofia, né? Não, até confundi minha cabeça agora. A maêutica socrática, vem de Sócrates, da filosofia. Sim. Então, é a arte de fazer perguntas para provocar que a pessoa pense e encontre as respostas dentro dela. Só que aí, assim, eu tenho para mim perguntas que eu faço todo dia, e eu até contei lá, tem no vídeo lá que vai estar na apresentação do workshop, que eu falo assim, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei aqui abertamente, vai estar lá num vídeo que eu fiz, um negócio. Como que tu criou o projeto Desafio Acorda para a Vida? Na primeira semana da quarentena, eu acordava, mas eu me sentia dormindo. Essa que é a realidade. Sabe quando tu acorda cansado, sem energia? Porque me tiraram tudo, me tiraram meu trabalho, me tiraram a minha rotina. Eu me perdi. Essa que é a realidade. E tu sente aquele vazio, tu fica meio perdido. Eu fiquei uma semana e daí eu comecei a assistir televisão, comecei a fazer coisas que eu normalmente não fazia. E eu pensei, para só um pouquinho, gente. O que eu tô fazendo? Eu perdi a minha identidade. Foi por isso que veio o primeiro tema do workshop, né? Quem é você? E eu falei, pera só um pouquinho, quem sou eu aqui, gente? E aí eu percebi que é o seguinte, toda vez que a vida te tira alguma coisa importante,
você perde, é como se você sentisse aquele vazio, você perde a sua própria identidade. Eu me perdi. E foi daí que um dia eu acordei e falei, eu vou ter que acordar para a vida. E eu perguntei, quem sou eu na quarentena? Mas daí eu me perguntei, quem eu quero ser depois dessa quarentena? Daí veio a pergunta, e o que eu preciso começar a fazer hoje, para chegar no final da quarentena e ter orgulho de mim, ter admiração por mim, eu me inspirar. Eu falei, eu tenho que continuar cumprindo a minha missão, o meu chamado, que é compartilhar conhecimento. E aí como? Pô, eu vou desenvolver um desafio, vou fazer lá. E aí que começou as ideias. Então a gente tem que se questionar, porque eu também fui vulnerável. Só que aí, olha que legal, esse é o ponto, para mim foi o ponto-chave. Quando tu ajuda outras pessoas, tu tem dificuldade num primeiro momento, por exemplo, de pedir ajuda. Mesmo tu sabendo, tu tem. Tu não quer falar, porra, tô aqui perdido, eu não sei o que fazer. Tu fica aquele negócio incomodado. Só que aí que é o ponto. Quando você se permite a ser vulnerável, a tua mente se liberta. E se liberta do quê? Desses pensamentos, desse monte de coisa ruim. Então eu digo que o seguinte, para vencer a ansiedade, eu preciso alimentar. Primeira coisa, eu acredito, né? Que é alimentar a minha mente com coisas que vão gerar um antídoto para aquilo. Ou seja, eu não sei o que você tem que alimentar a sua mente que é bom para você, mas eu sei o que faz sentido para mim, que para mim é estudar. Então eu comecei a pegar meus livros, comecei a estudar, mudou a minha energia de um dia para o outro, mudou. E aí é o que eu sempre digo o seguinte, que pequenos movimentos geram grandes transformações. Então, a gente está chegando aí no final. Se pudesse dar aí umas 2 ou 3 dicas assim pontuais para a galera que quer vencer a sua ansiedade, o que tu diria? Eu anotei várias aqui, depois eu vou passar pro pessoal, né? Porque eu tô anotando aqui várias dicas que tu foi dando, depois eu vou compilar isso. Mas se tu pudesse, assim, pessoal que tá nos ouvindo aqui, ó, 3 dicas práticas para a galera, assim, realmente, cara, vamos lá, eu tô indo para a guerra. Então toma aqui essa arma aqui, dá munição. A nossa conexão, Silvio, é tão grande que quando você me faz uma pergunta, eu tenho já ela pronta aqui, ó, para você ter uma ideia do que eu iria falar agora. Eu criei, tá, uma técnica, uma ferramenta que fala sobre tudo o que você pode realmente galgar diante da sua ansiedade. Você vai ver, gente, que são comportamentos que provavelmente você já sabe tudo disso. Por isso que eu fiz o livro, porque sabemos o que sabemos e não fazemos. É a técnica Mereço, só que com S. Mereço, todo mundo sabe, escreve com cedilha, mas é a técnica Mereço com S. M de meditação, gente. É indispensável para quem quer obter alta performance, sair daquela anomalia física, enfim. É meditação, gente, ponto final. Faça, Júnior, mas eu tenho que fazer 30 minutos por dia. Não, 5 minutos é o suficiente. E eu, quando eu fecho os olhos, começo a inspirar, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Gente, meditação não é para você controlar os pensamentos, é para você observar os pensamentos, é senti-los. Valeu? M de meditar. E ou é de exercício físico. Exercício físico, ele vai te gerar substâncias, como a gente falou durante toda a live de hoje, vai te tirar do anonimato físico, vai dar um boom na sua vida aí, acorda para a vida através do exercício físico. O R de reeducação alimentar. R de reeducação alimentar. Cuide-se. Você quer chegar aos 80 anos? O que você tem feito para isso, então? Reeducação alimentar. É alimentar a mente e o corpo, né? Exatamente. Vamos para a letra né? Escreva e leia. Escreva sobre os seus sentimentos. Escreva sobre o que você está sentindo. Tem uma preocupação hoje? Coloque no papel e vá dormir. É como se você retirasse aquele peso. Isso, gente, é técnica científica, tá? E leia muito. Leia muito. O S de silencia a mente, abaixe o volume da sua mente. Quando você está a ponto de tomar uma decisão equivocada, que você sabe, silencie, abaixe o volume. Pense mais vezes, silencie, busque o silêncio.
E ó, olhe a vida ao seu redor, olhe para os seus filhos. O Júnior fez uma homenagem já para sua mãe, para sua namorada. Eu mando agora um beijo para minha esposa também, a Tainá. E desculpa, Silvio, para sua esposa também. Eu falei namorada, né? Mas não, Silvio e esposa. Para minha esposa também, a Tainá, que está aqui na minha live. Te amo muito, beijo. Enfim, mereço. Eu quero